como é que ela investiu, como é que ela guardou, para quem ela deu, para quem ela emprestou, quem roubou dela, quem se aproveitou e tomou o dinheiro dela. Então, as crenças são fundamentais. Aí, se você quiser entender tecnicamente uma crença, e nada meu é subjetivo, nada meu é autoajuda, a crença é o programa que determina tudo, ok? Crenças financeiras, sistema de crenças financeiros. Quem eu sou financeiramente, pobre, sou rico, mais ou menos. O que eu sou capaz de fazer financeiramente, crença de capacidade, fazer pouco dinheiro, fazer muito dinheiro, e crença de merecimento. O que é que eu venho a ser capaz de ter monetariamente? Patrimônio, dinheiro. É uma pirâmide. Identidade, capacidade e merecimento. Paulo, de onde vêm as crenças? As crenças são formadas pela experiência que você e eu vivemos. As experiências. E as experiências, quando ela passa, a experiência passou. Meu pai me surrou. A experiência passa. O que é que fica depois da experiência em mim? A memória. Uma memória sináptica. Está lá a memória sensorial do que eu vi, ouvi e senti. Está aqui a memória. Sinapse neural. Se foi uma surra, tá lá. Não vai esquecer nunca daquela surra, ok? Só que a memória não fica sozinha. A memória daquela surra, ou qualquer, não fica só. É incutido agora um significado nessa memória. Então, da sinapse neural, da memória sensorial, do que viu, ouviu, sentiu. E agora que entra o quê? Um significado. Significado. Significado de quê? Do que aquilo significou. Você levou uma surra desproporcional? Você não presta, você não tem valor, você não merece nada de bom. Essa é o aprendizado daquela criança. E isso fica registrado, esse significado fica registrado. E depois vem o sentimento. Diz pra mim, qual é o sentimento que uma criança que foi violentamente surrada fica após aquela surra desproporcional e violenta? Qual é o sentimento? Me ajuda? Pode botar vários aí. Ou raiva, ou sozinha, solidão, medo, insegurança, incapacidade. E esses sentimentos também entram nessa estrutura sináptica junto com o significado. Então aquela memória, sinapses neurais, de quem eu sou, do que eu sou capaz, está ali. Significado, você é um droga, nada. Sentimento, medo, dor, insegurança. Paulo, e essa crença vai para a vida inteira. Vai para a vida inteira. Talvez o grande sucesso dos meus cursos é porque eu nunca trago apenas a parte técnica. Nem só a parte comportamental. Eu altero as crenças das pessoas. A nossa tese é como reprogramar essas crenças numa velocidade muito, 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 muito rápida. E como que faz? A ciência prova que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Ok? O mesmo lugar onde o cérebro guarda a memória, a lembrança, é o mesmo lugar que guarda a imaginação de algo que nunca aconteceu. E para o cérebro, os dois são o quê? Verdades. Para você ter ideia, imagina um cara que foi traído, ok? Uhum. O cara foi traído há 2 anos. E ele viu, e pegou no ato. Mas não acabou o casamento, não acabou o relacionamento, ele está lá. E ele teve a memória, a traição, ele viu, mas ele resolveu continuar com a pessoa. Aí vem um cheiro, uma palavra, um cara parecido com aquele cara, alguma coisa, tem um gatilho e ele lembra de novo. Para o cérebro, é como se ele estivesse sendo traído o quê? De novo. O cérebro não distingue o que é que foi real e o que é imaginado. Agora imagina um cara ser traído todos os dias, 3, 4 vezes por semana, porque quando ele lembra, o cérebro entende que aquilo é real. Ou seja, as experiências externas são reais e geram crenças. O que ninguém sabe é as experiências internas para o cérebro também são reais. E eu posso criar essas experiências internas. E é o que nós fazemos. Com muita tecnologia, nós criamos experiências internas. E essas experiências reprogramam as crenças financeiras, profissionais. E como faz para alguém, por exemplo, se sentir merecedor de algo que ela, pelas experiências e as memórias que ficaram, e os sentimentos, né, elas simplesmente sentiram, cravaram dentro delas que elas não merecem? Como fazer para elas passarem a se sentir merecedoras, por exemplo, de dinheiro? Tem o comportamental, ok? Eu vou forçar a barra, eu vou estar em lugares legais, eu vou em lojas legais, eu vou me esforçar a estar com pessoas legais. E você, intencionalmente, força isso, você vai se adaptando a isso. Mas isso continua sendo apenas superficial. Você já viu homens multimilionários que no fundo são pobres? Sim. Que não usufruem, que são avarentos, que são mesquinhos.
que trabalham 30 horas por dia. É muito comum pessoas terem muito dinheiro, mas dentro delas ainda continuam pobres, avarentas. Então, Paulo, como é que eu faço para alterar isso? Eu preciso entrar na estrutura de crença, eu preciso entrar nas memórias. E aí eu tenho uma tese que chama a Teoria Geral das Memórias, que eu posso entrar na sua memória de um trauma, eu venho, abro essa memória, entendo cada frame da experiência que você teve, e eu posso alterar essas memórias. E quando eu coloco elas para dentro, tem novos significados, novos sentimentos, novas crenças. E a culpa? Como que eu faço para deixar de me sentir culpado por algo? Tá. Então, vamos entender antes a consequência da culpa? A culpa ela vem por uma acusação que eu acreditei ou por algo que eu fiz de errado, ok? Então se eu errei, vamos pegar, errei. Cara, que merda. Olha o que eu fiz com meu filho, olha o que eu fiz com a minha mulher, olha o que eu fiz aqui ali. Cara, a culpa, ela gera não merecimento. Por quê? Um cara que errou merece parabéns ou punição? Punição. O cara que errou merece liberdade ou prisão? Prisão. O cara que errou merece aplausos ou vaia? É instintivo, vaia. Então quando você erra, você entra num estado de não merecimento. Fiz merda, olha o que eu fiz. Isso é consciente e inconsciente. Então o erro gera culpa, a culpa gera não merecimento, o não merecimento gera autossabotagem, ou seja, uma série de decisões erradas, pequenas e grandes decisões. Você leva em conta que eu e você tomamos em média 1.800 decisões por dia. Imagina você danificar a qualidade das suas decisões 20%. 360 decisões ruins, ou piorar 1.800 decisões tomadas um pouco pior. E tudo iniciou onde? Na culpa. E como elimina a culpa? E como que elimina? Você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar e não errar mais. Tá? Você tem que entrar num processo de auto-perdão. E aí, se a gente for falar através do corpo humano, da neurociência, a culpa, o ressentimento, a culpa, raiva de si mesmo. O que é culpa? Raiva de si mesmo, ok? A raiva de si mesmo diminui os telômeros. É provado isso. E os telômeros dentro da estrutura genética cromossômica é o que determina a velocidade do envelhecimento, entre outras coisas, a velocidade do envelhecimento humano. Uma pessoa magoada envelhece mais rápido. Uma pessoa ressentida é mais propensa a câncer. Não existe câncer que não venha de raiva. Na minha linha, na minha corrente, não existe câncer que não venha de raiva. Seja raiva de si mesmo, que é a culpa, ou raiva de outras pessoas. Caramba.